Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Boa noite, amém? Irmãos, tem mais irmãos aqui dentro da igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus, irmãos. Hoje é só o primeiro dia do nosso Projetando 2025. Amém? Eu creio que o Senhor tem grandes coisas e o Senhor já começou um tempo de restituição aqui. Eu creio que a presença do Senhor, obrigado, Carlos, é real no nosso lugar. Quero aqui já parabenizar o pastor Ailton e a pastora Rosângela. Quem concorda comigo que aquele painel ficou muito bonito, irmãos? Amém? Quando eu cheguei e entrei na porta, eu até tive uma sensação assim, aquilo é coisa da senhora, né, pastora Rosângela? A senhora Rosângela tem bom gosto, normalmente as mulheres, né? Parabéns, ficou lindo, muito bonito mesmo, é começo de festa, né? Nós temos esses 5 dias aí para consagrar, né, ao Senhor, na presença do Senhor, e eu creio que o Senhor vai trazer coisas novas nesses dias, nessa campanha, amém? Essa é a última campanha do ano de 2024, hoje é dia 27 de dezembro, é a última sexta-feira desse ano, irmãos, é a última, entendeu? Desse ano, o ano de 2024, pastora Michele, não vai ter mais sexta-feira, essa é a última, e Deus preparou para nós esse dia, Cleo Braquino. Deus preparou esse dia, pastor Ricardo, para ministrar no nosso coração, né, para a gente projetar, e eu quero dizer para vocês, meus amados, que você nesse momento, nesses dias, você esteja comigo, esteja com cada ministro aqui, em cada dia desta campanha, que você possa pedir ao Senhor a restituição, amém? Eu creio que Deus, ele é algo profético, é algo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Eu não sei se o senhor sabe, pastor Ailton, mas eu já vi 2 igrejas com esse mesmo tema, restituição. 2 igrejas com esse tema, o pastor Ricardo. Então, com certeza, irmãos, presta atenção, Deus quer trazer restituição para a nossa vida. Deus quer trazer restituição para o nosso país, para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para as nossas famílias. Deus quer trazer restituição, eu não tenho dúvida. Amém? E se nós cremos, irmãos, nesses dias, nós vamos ser abençoados. Amém? A graça e o favor do Senhor, a restituição de Deus vai nos alcançar. Amém? E eu quero te encorajar, a pastora Gisleide falou aqui desse alvo. Irmãos, projete. Eu não tenho nada. Eu não quero colocar nada, então ore. E peça ao Espírito Santo de Deus para ele trazer algo no seu coração. Amém? O que é a vontade de Deus para esse próximo ano que vai vir? Irmãos, é importante nós colocarmos diante da presença de Deus. Às vezes nós, talvez você ter pedido 1, 2, 3 vezes, irmãos, não importa, entendeu? Deus quer fazer algo novo, então nós precisamos escrever, nós precisamos projetar. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia, lá em Isaías 32, ela diz o seguinte, no verso 8, o nobre, ele projeta coisas nobres, e sobre nobres projetos ele persevera. Então deixa eu te falar, você precisa projetar, você precisa colocar aqui, traçar metas, traçar objetivo para esse próximo ano, e compartilhar isso com Deus. Isso é poderoso, irmãos, amém? Eu não conheço outro lugar, não tem nenhuma outra palestra secular que tem isso, mas somente na igreja do Senhor. Então a Bíblia falou, nobre projeta coisas novas, então nós precisamos. Deus quer que você projeta, Deus quer que você planeja, Deus quer que você sonha, e sonha alto, amém? Deus não quer que você sonhe pequeno, por quê? Porque Deus tem coisas grandes, extraordinárias para fazer na nossa vida, amém? Amém, igreja, vocês creem nisso? Então projeta, escreve, se não der um cartão só, pede os obreiros outro cartão, mas coloca, e você vai experimentar da bondade do nosso Deus. Deus vai restituir, Deus vai fazer. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, para ser boca de Deus, amém? Eu vim aqui nessa noite para te trazer uma palavra de Deus. Eu vim aqui nessa noite porque eu não acredito, irmã Nilza, que o ano de 2025 vai ser qualquer ano. Mas o meu coração está cheio de fé, e eu creio que 2025 será um ano extraordinário, amém? Vamos repetir assim, igreja, 2025 será o ano da restituição na minha vida, na minha casa,
no meu trabalho, na minha família, aonde eu for, nos meus projetos, nos meus planos, Deus fará restituição. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu creio. Eu não estou aqui motivado, eu não estou empolgado, mas eu estou movido por fé. Amém? Deus vai restituir. E o que é restituição, irmãos? O que significa isso, pastor Dari, restituição? Restituição é aquilo que te foi roubado. Restituição é ter de volta aquilo que foi roubado. Restituição, restituir, é ter de volta aquilo que foi perdido. Então, durante a caminhada sua, durante a nossa caminhada, se você perdeu alguma coisa, se o diabo, por alguma razão, porque a Bíblia fala que ele é o nosso adversário, e ele veio para matar, roubar e destruir, se ele te roubou alguma coisa, eu quero te dizer, Deus é poderoso para restituir. Amém? Deus é maior. Amém? Deus é maior para te restituir em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa crer. Eu vou estar compartilhando aqui, ministrando, mas eu queria que os irmãos estivessem conosco e que você esteja, nesses dias, atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo vai trazer coisa nova e vai ministrar no seu coração, Enoque. Talvez você ainda não consegue ver, você não consegue sentir, você nem sabe, mas Deus já sabe. Amém? Então eu quero que você clame, que você peça a Deus. Isso não é pecado, irmãos. Mateus, no capítulo 7, verso 8, diz: aquele que pede, o que acontece, irmãos? Não ouvi. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, amém. Então, se você pedir, meu irmão, pela fé, com o coração honesto, você vai receber. Amém? Se você buscar, você vai encontrar, porque Deus está nesse lugar. Amém? Então projete, porque Deus quer restituir poderosamente na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2. Esse é o texto que nós vamos compartilhar com os irmãos durante esses dias. Joel, capítulo 2. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar. Joel, capítulo 2. O livro do profeta Joel é um livro poderoso. É um livro que traz uma mensagem para nós de esperança, nós. Amém? O livro do profeta Joel traz uma palavra para nós de restituição. Amém, igreja? Abre aí no capítulo 2, a partir do verso 21. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 26. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que bom que você veio. Glória a Deus. Joel 2, 21 a 26. Todos encontraram, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Repete comigo, igreja. Porque o Senhor faz grandes coisas. 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. 26. Comereis abundantemente. Repete comigo, igreja. Comereis abundantemente, até aqui, e vos fartareis,
e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Repete comigo assim, igreja: o povo de Deus jamais será envergonhado. Vamos repetir assim agora: os filhos de Deus jamais serão envergonhados. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem uma promessa. Amém? E essa promessa somos para nós. Deus, no lugar da nossa vergonha, Deus, nesse ano de 2025, Ele tem honra. Amém? E Ele não tem qualquer honra, o Senhor tem dupla honra, Raquel. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? O ano de 2025, nós não seremos envergonhados. Jamais. Porque eu quero que você se lembre, nós vamos guardar essa palavra, esse verso 26. E no momento da aflição, no momento das lutas, das dificuldades, nós vamos lembrar da palavra de Deus, que o povo de Deus, os filhos de Deus, jamais serão envergonhados. Eu vou crer nessa palavra. Independente de qual seja a circunstância que eu vou passar ou vou viver, mas eu creio que eu não serei envergonhado. O Senhor irá suprir, o Senhor irá fazer na minha vida. Amados, nós lemos aqui esses versos e ele fala da história do povo de Deus, Israel. Israel aqui, Deus está, essa mensagem que nós lemos, Deus está aqui restituindo nas terras, nas propriedades de Israel. Deus está trazendo chuva, Deus está trazendo o fruto, a vide, as plantações, Deus está restituindo os animais, Deus está restituindo de uma maneira abundante aqui na vida do povo de Deus. Por quê? Se nós voltarmos lá no capítulo 1 do livro do profeta Joel, a gente vai ver na história que Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Porque Israel se encontrava em pecado, Israel estava distante de Deus, Israel tinha deixado o lugar de primeiro lugar do Senhor e tinha adorado Deus, ele tinha trocado Deus pela idolatria. Então Israel estava passando por um momento terrível, um momento onde Deus fez parar a chuva. Israel dependia muito, irmãos, da chuva, porque aquele povo, eles dependiam para sobreviver daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam. Mas o fato deles estar adorando outros deuses, estavam debaixo do pecado de idolatria, Deus estava triste com eles. Deus não estava satisfeito com o povo de Deus. Mas Deus, como um pai que ama o seu filho, fica em silêncio e faz parar aquela chuva. E aquele povo entra num cenário de tristeza, de derrota, muito grande. Eu queria que você lesse comigo, lá no capítulo 1, abre aí a sua Bíblia, vamos ler. Capítulo 1, verso 9, a partir do 9 até o 12. Olha como que estava a condição de Israel, antes da restituição. Verso 9, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os sacerdotes estavam de luto. Verso 10, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide se secou e as olivas se murcharam. Verso 11, envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinheteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Verso 12, a vide se secou, a figueira se murchou, e a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Verso 17, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Irmãos, esse era o cenário de Israel.
Não tinha carne, os bois estavam todos magros, não tinha leite mais, os pastos estavam todos queimados, a videira não frutificava mais, não dava fruto. Então aquele povo estava passando por uma situação de muita escassez, de muita dificuldade. Mas Deus, aqui no capítulo 2, Ele vem com a promessa da sua palavra, com a sua bondade que traz esperança, e no verso 25 ele diz: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Por quê? Porque veio um exército de gafanhoto e acabou com toda a colheita de Israel. Tudo aquilo que aquele povo tinha foi roubado. Tudo que aquele povo tinha, aquele povo entrou em desespero. Eles entrou em angústia, em agonia séria, e clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo. E o verso 21, que nós lemos aqui, a palavra do Senhor diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. Pastora Rauena, você pode projetar Isaías? Não tá funcionando. Amém. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Irmãos, na nossa caminhada, e muitas vezes na nossa vida, nós vivemos numa guerra. Essa vida nossa aqui não é brincadeira. Nós vamos viver muitas aflições, muitas angústias, muitas lutas, e na nossa vida, irmãos, nós vamos ter mais perdas do que ganhos. Por quê, irmãos? Porque só tropeça quem caminha, só cai quem corre. Então, se você propõe a fazer algo, se você propõe a construir, a projetar algo, não vai ser fácil. Nós vamos ter um adversário, nós vamos ter lutas, vamos ter batalhas, e a nossa vida é assim. Porém, muitas vezes isso traz para nós o quê? Um cansaço. Traz o quê? Uma fadiga ao nosso coração. Traz o quê? Medo, traz desespero. E quando vem esse sentimento do medo e do desespero, muitas vezes o que acontece? Nós ficamos paralisados. Mas a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor de Cristo, ele lança fora todo medo. Amém? Lá em Isaías 41, fala, abra sua Bíblia, Isaías 41, verso 10 e 11. Quem pode ler para nós lá, por favor? Isaías 41. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: não temas. Amém? A palavra do Senhor para nós nessa noite é o que? Não temas. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos, Ele é conosco. Amém? Nós não estamos sozinhos, nós não devemos temer, porque o Senhor é Ele que vai nos ajudar nesse ano de 2025. Não temas, porque o Senhor vai nos sustentar. Não temas que na hora da dificuldade, Ele vai entrar com a provisão. Amém? Ele é aquele que a provisão dele vai fazer encher os nossos celeiros nesse ano de 2025. E a nosso desafio, essa mensagem de Joel, irmãos, ela traz para nós o que? Esperança. E ela traz o que? Uma fé para que nós não venhamos ficar o que? Preso no passado. Esse ano, irmão, de 2024, ele já passou. Amém? E o Senhor quer que, a partir de hoje, nós vamos colocar os nossos olhos para onde? Para frente, para o futuro. O Senhor não quer que nós venhamos ficar presos, prisioneiros do nosso passado, prisioneiros das nossas perdas, prisioneiros das nossas derrotas. E isso faz parte, irmãos. A vida real, isso acontece. A nossa vida não é a novela da Globo, que vai terminar com um final feliz. A nossa vida não é o filme da sessão da tarde, uma ficção bonita. Não, mas a nossa vida tem frustrações. A vida real, ela tem lutas, ela tem dificuldades, ela tem perdas, irmãos. Nós vamos ter mais perdas do que ganho, e isso muitas vezes nos paralisa. Mas a palavra do Senhor está nos falando nessa noite: não temas, Deusete, porque eu sou contigo.
Não pare, não fique triste, regozija-te, alegra no Senhor, porque eu sou especialista em fazer grandes coisas. Então, o ano de 2025, o Senhor não quer que nós ficamos parados, olhando para trás o que passou. Irmãos, o que foi ruim que aconteceu durante esse ano, eu vou declarar aquela palavra de Romanos, capítulo 8, 28. Todas as coisas, sejam elas ruins, todas as frustrações, as derrotas, as tristezas que eu tive, vão cooperar para o nosso bem. Amém? Então, irmãos, muitas vezes nós gastamos muita energia com aquilo que a gente não conquista, e a gente esquece de clamar, e a gente esquece de olhar para frente. Então, muitas vezes, nós ficamos assim, remoendo e lamentando aquilo que nós não conseguimos realizar. Como muitas vezes nós gostamos de estar falando e discutindo, por que eu errei, por que eu fiz assim, talvez você fez um negócio errado, talvez você fez um projeto e não terminou, talvez você pensou que um trabalho ia ser melhor, talvez você tomou uma decisão, você fez uma escolha errada. Mas talvez até aqui você tenha chegado muito cansado e você não tem se perdoado pelas suas falhas. Mas o Senhor está falando, olha, Débora, não temas. Eu estou com você, eu quero fazer um caminho novo. Amém? 2025, eu quero fazer algo novo. Agora, larga o que ficou para trás. Então a palavra do Senhor fala, o que ficou para trás, fica porque eu tenho um futuro de esperança para você. E muitas vezes, irmãos, as derrotas, as frustrações, as tristezas, a gente acha que é um ponto final na nossa vida. Acabou, não tem mais jeito. E daí a gente começa a alimentar o quê? Crenças limitantes. A gente começa a colocar limite no agir de Deus. E a gente deixa de crer e a incredulidade toma conta do nosso coração e a nossa vida fica no mesmo lugar. Mas eu quero te encorajar nessa noite, não temas. E começa a crer, começa a pedir, Senhor, enche o meu coração de fé. Porque talvez você pode pensar assim, Daria, eu não tenho recurso, Daria, eu não tenho nada, eu não tenho como fazer, cara, você está pregando isso aí, mas o nosso Deus é fora da lógica, é fora da caixa. E eu quero te falar nessa noite, talvez você não tenha, mas Deus vai levantar quem tem, para te ajudar. Vai lá na sua casa, bater na porta, eu vim aqui para te ajudar, porque Deus falou comigo. E Deus vai levantar nesse próximo ano pessoas para ser bênção na nossa vida. Amém? Porque Deus vai restituir. Então não fica com seu coração carregado de tristeza, temendo como é que vai ser o amanhã. O nosso amanhã pertence ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? O meu amanhã pertence ao Senhor. E Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus de toda providência. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Então, independente, eu quero te falar nessa noite, eu não sei qual é a providência que você precisa, mas Deus proverá. E eu estava preparando essa palavra, eu falei, essa palavra é para mim, irmãos. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Falei, Senhor, mas eu vou pregar isso de novo. Foi a primeira coisa que eu preguei, foi sobre Abraão, né? Se tudo der errado, se falhar, Deus proverá. E eu quero te falar, hoje é 27 de dezembro, talvez até o dia 31 você vai ser surpreendido pelo Senhor. O Senhor vai te surpreender, te trazendo uma resposta. Sabe por quê? Porque você não desistiu, mesmo cansado, mesmo abatido, mas você está aqui na presença do Senhor. E eu quero profetizar, Deus vai restituir. Então não temas, Cláudia, não temas. Esqueça as frustrações, as tristezas que passou. Deus tem coisa nova para os teus filhos. Amém? Porque você não está sozinho. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós temos um Deus que é dono desse universo. Nós temos um Deus criador de todas as coisas. O que é para Deus? Será que haverá coisa grande ou difícil mais que o Senhor não possa fazer? Será que o seu problema, a resposta que você precisa é maior que o nosso Deus? Não é.
Deus é maior. Amém? Você pode repetir comigo? Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior do que qualquer principado, qualquer potestade, qualquer demônio. Deus é maior. Não há exército do inferno que pode parar o agir do Senhor. Amém? Lê lá Isaías 43, Gisleide, verso 13. Isaías 43, tem uma palavra que às vezes nós falamos muito: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Se Deus estiver agindo, se Deus estiver fazendo, ninguém vai impedir o agir de Deus. Deus vai restituir, irmãos. Aquilo que foi roubado de você, o Senhor vai trazer de volta. Você vai ser reembolsado, você vai ser restituído, porque o Senhor vai trazer de volta. Todo prejuízo que você tomou, toda vergonha que você passou, a sua luta, a sua prova vai servir de testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. Você crê nisso? Amém, irmãos? Eu vou repetir: a sua luta, a sua prova vai servir de testemunho para a glória de Deus. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus está no céu trabalhando. Deixa eu te falar um negócio. O Salmo 127, verso 2, ele diz assim: Ele dá o sustento aos amados enquanto eles dormem. Deus está trabalhando. 2025 será um ano abundante. Amém? 2025 será um ano abundante, será um ano de bênção. Porque o nosso Deus é Deus de restituição. E Ele tem um futuro bom para nós. Porque os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz e não de mal. Amém? É de mal. E o Senhor nos chama, irmãos, para olharmos para Ele, porque Ele quer fazer algo novo. Lê aí, Gisleide. 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, Ele é. Amém? O seu Pai, Ele é poderoso. O nosso Pai é poderoso. Lê o 43, 18 e 19. Por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Veja, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porém, caminho no deserto, e ritmo ele. Irmãos, o Senhor faz uma coisa nova. O Senhor tem manancial de bênção para o seu deserto. Amém? Eu vou repetir: o Senhor tem um manancial de bênção para o seu deserto. O Senhor faz algo novo. O Senhor está fazendo algo novo nas nossas vidas nesses 5 dias. Deus está fazendo algo novo no nosso coração, na nossa fé, na nossa vida, na nossa casa, agora. Amém? Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Deus tem um caminho novo agora para nós. Amém? Porque os pensamentos do Senhor, eles são mais elevados. Os planos de Deus são mais elevados. Amém? Os planos do Senhor são mais elevados do que o nosso. Então Deus está fazendo uma coisa nova agora. Agora. Então, amados, o Senhor está falando: vou restituir os anos consumidos. O que você perdeu? Coloca isso diante do Senhor. Talvez tem sonhos, talvez tem projetos que você colocou dentro da gaveta. E o Senhor está falando nessa noite: tira da gaveta. Tira da gaveta aquele sonho que você tem. Talvez um sonho de ter uma profissão nova. Talvez um sonho, não sei qual que seja o seu sonho, o seu projeto. O Senhor está falando: tira da gaveta, porque esse ano é ano de restituição. Eu quero restituir as suas forças no seu ministério, na sua família. Eu faço algo novo. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos um adversário que está ao nosso derredor, que é Satanás. E Satanás, ele está o tempo todo falando para nós: olha, você não vai conseguir. Talvez agora mesmo eu estou aqui pregando,
E um espírito maligno está falando aí no seu ouvido: não, mas o pastor Dari está falando, como é que isso vai acontecer? Um espírito de incredulidade. Eu quero te falar, esse ano de 2025, não dê ouvido à voz de Satanás. Amém? Mas creia nas promessas da palavra de Deus, não dê ouvido. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo fala ao nosso respeito, irmãos, é mentira. Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, Satanás, o dragão, a grande serpente, ele é o nosso acusador. E é ele que nos acusa de dia e de noite, pastor Ailton. Você não vai conseguir, você não pode. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos o quê, irmãos? Mais do que vencedores. Amém? A palavra de Deus fala que nós somos filhos. Nós temos um pai que nos dá vida e vida em abundância. Nós temos um Deus que morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos fazer ricos, irmãos. Amém? Mas receba o perdão do Senhor. Talvez você não tenha conseguido crer, porque você está preso ao passado. Talvez você está preso às mentiras do diabo. Talvez você não consegue mais crer. Mas nesse ano que você possa repreender toda voz que não seja de Deus. Irmãos, porque muitas vezes não é o diabo, mas ele vai levantar uma pessoa para ir lá e decretar uma maldição na sua vida. E qual é o nosso papel? É discernir, é repreender, é rejeitar. Amém? Que Deus possa te dar esse discernimento durante esse ano de 2025. Que Deus possa dar o discernimento e nós possamos dizer não a Satanás, as mentiras dele, os enganos dele. Porque o diabo quer o quê? Ele quer ser impedimento, ele quer ser pedra de tropeço no nosso caminho. Por quê, irmãos? Porque Deus nos abençoou para quê? Para que nós venhamos o quê? Frutificar. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, no capítulo 1, verso 27, diz que é para nós frutificarmos, é para nós plantarmos, é para nós colhermos. Deus tem coisas grandes para nós. Por quê? Porque Ele já nos abençoou. Nós somos um povo abençoado. Nós temos um Pai que é poderoso. E o Senhor quer que você peça nesses dias. Porque lá em Efésios, no capítulo 3, 20, diz que Ele é poderoso, infinitamente, para fazer mais nas nossas vidas. Amém? Ele é poderoso para restituir na nossa vida. Tudo, irmãos. Ele é poderoso para fazer, independente de qual seja o cenário. Talvez a sua vida está como o povo de Israel aqui. Talvez você perdeu tudo. Talvez não tem vida, não tem mais alegria. Você perdeu a alegria até da salvação. Você perdeu a motivação. Deus quer restituir a alegria dentro do seu coração. Amém? Talvez você não consegue mais orar. Talvez você não consegue mais crer, mais clamar. Deus quer restituir, Deus quer reparar, Deus quer restaurar, porque você tem algo, nós temos algo de Deus dentro de nós, que essa chama, que é do Espírito Santo, ela não pode apagar, que é a chama da fé. Nós não podemos perder a nossa fé, porque se você perde a fé, você perde a esperança, e o povo de Deus não pode perder a esperança. Amém? Talvez você tenha pensado em desistir, porque você está cansado. Mas não é para você desistir. Talvez você precise descansar. 2025, o Senhor tem descanso para nossas almas. Amém? 2025, o Senhor tem descanso para a nossa alma, para o nosso coração. Talvez seu coração está cheio de ansiedade, está cheio de angústia, cheio de medo. Como é que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser meus filhos? Como é que vai ser meu casamento? Como é que vai ser o meu trabalho? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu não vou ter? Mas ore nesses dias e peça ao Senhor para curar o seu coração. Amém? Para restituir aquela fé que talvez você tinha quando você conheceu o Senhor. Aquela alegria para fazer as coisas para Ele. Amém? O Senhor quer restaurar isso. Irmãos, nós temos vários personagens na Bíblia que o Senhor restituiu. O Senhor restituiu na vida de Abraão, o
O Senhor restituiu na vida de José. José tinha um sonho e parecia que ele tinha perdido tudo, mas no final, Deus restituiu na vida dele de uma maneira poderosa. Jerusalém ficou mais de 70 anos escravizada, as portas estavam queimadas, estava em entulhos, aquele povo vivia numa situação de calamidade total, mas o Senhor levanta um homem, levanta Neemias, e Deus muda a história de Jerusalém, a história espiritual, a história material. Deus faz de Jerusalém uma nova cidade. Deus repara todo muro que foi derrubado, todo muro que estava furado, o Senhor reparou. Porque Deus é especialista em restituir. Irmãos, nós olhamos para a história da vida de Jó, primeiro livro da Bíblia, e a gente olha a história de Jó e muitas vezes nós não entendemos por que Deus permitiu Jó passar por toda aquela provação, perder a sua saúde, perder os seus bens, perder os seus filhos, e Deus manteve só a sua saúde, só a sua esposa, e aquele homem passou um sofrimento terrível, aquele homem passou por uma prova terrível, mas no final da história de Jó, no final da história daquele homem, Deus restituiu na vida dele tudo em dobro. Amém? Então eu creio que tudo aquilo que você tem passado até aqui, toda prova, toda luta, tudo aquilo que você já perdeu, vai cooperar para o seu bem na restituição. Amém? Quem pode ler a Bíblia? Abra sua Bíblia aí em Jó 42. Jó 42, verso 10. Eu já estou terminando, irmãos. Pastor Ailton disse que era para ser objetivo, rápido, e até porque ele não quer cansar os irmãos. Nós temos hoje, amanhã, né, pastor Ailton? O pastor ainda vai fazer uma oração e eu já estou terminando. Hoje é uma sexta-feira, todo mundo trabalhou, está cansado, a gente sabe, e não é por muito falar. Eu creio que o Espírito Santo já ministrou no coração dos irmãos. Amém? Jó capítulo 42, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? O Senhor deu quanto, irmãos? O dobro. Lá no verso 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Amém? Eu creio, irmãos. O Sinomar mais a Andréia compartilharam uma palavra com a gente, de muita fé, muita esperança, no último culto dos homens e das mulheres, e Deus usou eles de uma forma tremenda, e teve um momento que a gente falou junto, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? E eu quero declarar isso na sua vida em todas as áreas. A glória da segunda casa será maior. Amém? Talvez o seu estado hoje, tudo que você está passando, como eu já falei, é para que o Senhor quer restituir tudo em dobro, como Ele fez na vida de Jó. Jó não passou toda essa prova, toda essa luta em vão, mas foi para que hoje nós estivéssemos aqui pregando e falando da história dele, que o que? Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus tinha os seus propósitos, Deus tinha os seus planos na vida de Jó, e Deus fez, mas chegou no final, Deus restituiu tudo em dobro na vida daquele homem. Amém? Talvez você pode pensar, mas por que Deus permitiu? Porque Deus tinha coisas para fazer na vida de Jó. Deus tinha áreas para restituir, para restaurar. Ele como pai, ele como empresário, no seu casamento, Deus queria fazer tudo novo. Então por isso que muitas vezes Deus permite nós passarmos pelo vale. Muitas vezes Deus permite nós passarmos pelo sol. Muitas vezes Deus permite porque Ele é Pai e Ele nos corrige, Ele nos ama, para que no final, irmão, quando nós estivermos prontos, quando nós estivermos preparados, o Senhor vai falar assim: não, agora eu vou mandar a chuva. Amém? E é o que Ele vai fazer em 2025. O Senhor, durante esse ano de 2024, nós estava aqui no ano do renovo, o Senhor estava nos preparando.
Senhor está preparando o nosso coração. Senhor está preparando a nossa vida. Por quê? Porque o próximo ano será um ano de restituição. Deus vai fazer em dobro nesse ano de 2025. Vamos colocar de pé. Amém? Eu quero profetizar na sua vida. Deus vai fazer em dobro, em todas as áreas. Quantos creem? Amém? Você não vai ficar mais envergonhado. Talvez você tenha passado por muita falta. Talvez você não tenha resposta para responder muita coisa. Talvez você não tenha entendido muita coisa do que está passando. Mas deixa eu te falar algo. Fica tranquilo. Deus está no controle. Amém? Fica tranquilo. Deus está no... Fique em paz. Descanse o seu coração. Descanse porque o Senhor não te abandonou. Deus está contemplando tudo. Talvez você olhe assim para a história de Jó, você pode pensar assim, Deus esqueceu Jó. Não, irmãos. Deus estava trabalhando. Amém? Nós que às vezes não suportamos o quê? Os processos. A gente quer que a nossa vida seja só de vitória em vitória, mas irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus, Ele é pai e é pedagógico. Você vai aprender mais com as derrotas. Você vai aprender mais, irmãos, nas lutas. Amém? É nas lutas que Deus entra com a providência dele e restitui. Amém? Talvez você pense, talvez você como pai, né? Você pensa, poxa, você como mãe, talvez você se cobra tanto. Às vezes a Gisleide, ela chorava, nossa, acho que eu fiz errado, acho que eu fiz isso. Irmãos, é o processo normal. É o processo, a vida real, ela é assim. A cada dia, Deus vai acrescentando na nossa vida. Ninguém tem a vida perfeita. Ninguém, as coisas, dá tudo certo. Isso não existe, irmãos. Mas o Senhor vai acrescentando na nossa vida. A cada dia. Amém? O Senhor vai acrescentando a cada dia. A cada dia o Senhor vai fazendo. Ele vai mudando o cenário. Ele vai restituindo. Ele vai operando. Amém? Deus tem feito tanto na minha vida. Eu já falei para os irmãos aqui, numa das últimas palavras que eu preguei, né? Deus nos deu um carro zero. Por quê? Mas eu tive um outro carro que fundiu o motor. Então às vezes você pensa, poxa, mas eu estou sendo dizimista, eu estou na igreja, eu estou fazendo a vontade de Deus. Por que Deus permitiu que o meu carro fundisse o motor? Porque Deus queria dar um carro novo. Amém, irmãos? E eu não estou falando aqui historinha da carochinha, não, irmãos, vida real. Mas eu chorei. E muita gente chegou em mim e falou assim, Dari, e agora? O que você vai fazer? Deus proverá. Quando alguém te perguntar e falar assim, Dari, pastor aí, o que você vai fazer agora? Deus proverá. Amém? Irmãos, esse ano, olha só, esse ano, teve um momento que eu fiquei sem celular. E um amigo meu me ligou. Falou, Dari, tem 2 semanas que eu estou querendo falar com você. Eu falei, não, eu estou com um problema no celular e acho que ele não tem recuperação. Aí passou alguns dias, irmão, chegou um domingo, esse amigo meu foi lá em casa, bateu no portão, interessante que eu estava lá com toda a minha família. E ele falou, não, Dari, eu vim aqui, desculpa, eu não te falei nada, mas eu vim trazer para você um presente. Falei, ué, que bênção, que coisa boa, nem esperava, irmãos. Irmãos, ele pegou e trouxe um iPhone para mim. Trouxe um iPhone, Dari, eu tenho isso aqui, comprei um agora da última geração e meu telefone está novinho. Mas ele não me deu um iPhone, irmãos, com a tela quebrada, só fazendo a ligação, não recebia, não, perfeito, novinho. Eu entendi que Deus permitiu eu ficar aquele período sem o celular, porque Ele queria me dar um celular novo. Amém? Deus queria me dar algo novo. Você pode pensar assim, é loucura. E eu achei interessante que o meu pai estava lá. Aí o que foi? Porque ele nem não entrou, ele entregou para a Gisleide. E aí a Gisleide pegou e disse, não, o Dari ganhou um celular, ganhou um iPhone. Aí, mas como assim ganhou? Não ganhou um iPhone, ele deu para ele. E eles ficaram maravilhados com o quê? Com a restituição do Senhor. Amém? Foi para testemunho da glória de Deus. Então, amados, não temas, não fique triste.
Talvez se você perdeu alguma coisa, te foi roubado, te foi tomado, Deus vai restituir em dobro. Deus tem uma porção nova, Deus tem algo pronto para você. E eu quero te dizer que o céu já tem o endereço da sua casa. E quando você menos esperar, você vai ser surpreendido pelo Senhor. Porque 2025 será o ano da restituição. E muitos de nós que estamos aqui vamos ser surpreendidos. Você vai receber proposta de um trabalho melhor. A Débora já recebeu, né, Débora? Glória a Deus, Débora. Já está trabalhando. Estava trabalhando, está lá no seu trabalho, mas a restituição já chegou na Débora. Amém? A Débora ficou lá, não era o emprego que ela queria, mas ela honrou o trabalho. Ela passou o processo ali difícil, ela estava testemunhando para a gente. Mas chegou agora no final do ano, a empresa ligou para ela: olha, eu quero o seu serviço. E contratou ela. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? É Deus operando. É Deus fazendo. Então não fique triste, irmãos. Deus tem algo novo para nós, pastora Maduela. Amém? Deus tem algo novo para a sua igreja. Porque, como Jó falou, eu bem sei que o meu Redentor vive. E por fim, no final, ele se levantará ao meu favor. Amém? Nós temos um Deus que está vivo, igreja. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Nós temos um Deus que vê. Os olhos do Senhor nos contemplam. E 2025 será um ano de restituição. Creia. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, pela tua presença. Eu te louvo, ó Deus, por cada um dos irmãos. Ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor está fazendo neste lugar. Pai, eu quero profetizar que 2025 o Senhor fará grandes coisas, ó Pai, nesse lugar. Eu quero profetizar que 2025 será um ano de restituição, será um ano de dupla honra, será um ano de alegria, será um ano de regozijo, será um ano de vitória nesse lugar, ó Deus. Ó Pai, eu profetizo que 2025 será um ano, ó Deus, de portas abertas. Ó Deus, 2025 será um ano do favor do Senhor, da graça do Senhor. Eu profetizo para esse ano a chuva, Pai, do céu, a chuva seródia, a chuva temporã, sobre cada casa, sobre cada vida. Ó Deus, que o milagre, que a restituição do Senhor possa alcançar cada família dessa igreja, no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor Ailton.